Voltei da viagem e, ao entrar no meu quarto, não encontrei minha cama. Olhei ao redor desorientado, como se tivesse entrado no lugar errado. As paredes claras que eu mesmo havia pintado há alguns meses agora exibiam um tom de cinza que eu jamais escolheria. Minhas cortinas de renda bordada haviam sido substituídas por persianas modernas. As fotografias de família que decoravam a parede principal não estavam mais lá. Nada do que me pertencia permanecia. Parado no meio daquele espaço irreconhecível, deixei minha mala deslizar dos dedos até o chão. O som surdo atraiu passos rápidos no corredor. Bianca apareceu na porta com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Sogro, o senhor finalmente voltou! Surpresa! Nós redecoramos tudo enquanto o senhor estava fora. Agora este quarto é meu", anunciou Bianca, gesticulando como uma apresentadora de televisão. "Seu filho achou melhor o senhor ficar no quartinho dos fundos. É menor, mas tem vista para o quintal." Fiquei sem palavras por um momento. Esta casa era minha, construída com o suor do meu trabalho durante décadas. O lugar onde criei meu filho sozinho depois de perder minha companheira para uma doença prolongada. E agora, sem consulta, sem respeito, meu espaço havia simplesmente sido apagado. Bianca continuou falando sobre como o quarto principal fazia mais sentido para eles, como meu filho havia aprovado completamente, como eu deveria ser grato por ainda ter um lugar na casa. Essas palavras chegavam distantes, como se viessem através de uma parede grossa. Respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões lentamente. Observei cada detalhe daquele rosto jovem que, em 3 anos de convivência, nunca havia realmente se aberto para mim. "Bianca", eu disse calmamente, escolhendo cada palavra. "Entendo que você queira um espaço seu, perfeito. Hoje mesmo você vai procurar onde morar." Seu rosto se transformou instantaneamente. O sorriso desapareceu, a confiança evaporou. Foi assim que... Ela ficou pálida, como se cada gota de sangue tivesse abandonado suas bochechas, deixando apenas um vazio lívido e assustado. "Ou o quê?" Ela gaguejou, apoiando-se no batente da porta. "Esta casa tem meu nome na escritura. Vocês são bem-vindos aqui, mas com respeito. Sem isso, não há lugar para vocês." Peguei minha mala. Passei por ela e me dirigi à sala. Meu filho estava lá, sentado no sofá, com a expressão de quem acabara de ouvir nossa conversa. Seus olhos encontraram os meus e senti meu coração apertar. Naquele olhar, reconheci o menino que criei, agora perdido em um homem que eu mal reconhecia. "Pai", ele começou, mas levantei gentilmente a mão. "Temos muito a conversar", disse, pousando minha mala no chão. "Mas, primeiro, quero que entendam uma coisa. Esta história para agora." O sol da manhã desenhava padrões dourados no piso da cozinha enquanto eu preparava o café. Pela janela, observava meu filho brincar no quintal, o mesmo quintal que plantei, quando chegamos a esta casa nos arredores de São Paulo. As memórias daqueles primeiros dias voltavam como um perfume familiar. Havíamos comprado este terreno quando era apenas um lote vazio. Economizei cada centavo para construir tijolo por tijolo o que se tornaria nosso refúgio. Após a partida prematura de minha companheira, esta casa se tornou mais que paredes e teto. Era nossa fortaleza contra o mundo. Aqui, transformei a dor em conforto. Lucas cresceu em seus cômodos. Seus primeiros passos foram dados nesta cozinha. Suas risadas preencheram cada canto. Criei-o com firmeza e ternura, equilibrando o papel de pai e mãe. Sacrifiquei meus sonhos pessoais para que ele pudesse estudar nas melhores escolas. Trabalhei horas extras para que nunca lhe faltasse o essencial. Quando se formou na faculdade em Campinas, senti um orgulho imenso ao vê-lo receber seu diploma, alto e confiante. "Conseguimos, pai", ele murmurou me abraçando após a cerimônia.
Sim, conseguimos. Atravessamos tempestades juntos como uma equipe. Foi naquela festa de formatura que ele conheceu Bianca. Ela tinha um brilho especial naquela noite. Olhos vivos, uma risada contagiante, uma inteligência aguçada. Observei de longe como conversavam animadamente, como se conhecessem há anos em vez de minutos. Quando Lucas me apresentou, senti um calor imediato em seu ser. Seu pai é incrível, ela comentou apertando minhas mãos. Lucas me contou tudo que o senhor fez sozinho. Que força inspiradora! Essas palavras derreteram qualquer reserva inicial que eu pudesse ter. Nos meses seguintes, Bianca frequentava regularmente nossa casa, trazendo flores frescas, ajudando na cozinha, compartilhando histórias sobre sua família do Rio de Janeiro. Quando Lucas anunciou o noivado 6 meses depois, acolhi a notícia com alegria sincera. Sugeri que morassem comigo após o casamento. A casa era espaçosa demais para mim sozinho, e a ideia de tê-los por perto aquecia meu coração. Lucas hesitou, mas Bianca aceitou prontamente. Será perfeito. Economizaremos para nosso futuro enquanto fortalecemos nossos laços familiares. Ela argumentou com entusiasmo. Prometo que respeitaremos seu espaço, seu Pedro. Foi sutil no início, como uma brisa que mal move as cortinas. Bianca começou a reorganizar pequenos objetos na casa. Meus livros, antes organizados por altura, apareciam agrupados por cor. Fica mais estético para as fotos nas redes sociais, ela explicava quando eu notava. Meus porta-retratos mudavam de posição a cada semana, sempre um pouco menos visíveis. Durante as refeições, Bianca interrompia minhas histórias com frequência crescente. Sogro, o senhor já contou isso semana passada, dizia com um sorriso polido. Meu filho apenas observava, alternando olhares entre nós, cada vez mais silencioso. As visitas de meus amigos de longa data se tornaram momentos de tensão. Bianca aparecia subitamente na sala, oferecendo café com insistência, participando das conversas com opiniões contrárias às minhas. Seu Pedro vive no passado, ela comentava com uma doçura artificial. Estamos tentando trazê-lo para o século XXI. Tentei me adaptar a cada pequena mudança. Reconheci que compartilhar o espaço exige flexibilidade. Recuei quando meus temperos foram reorganizados na cozinha, quando minhas plantas foram reposicionadas, quando meus programas de TV foram considerados antiquados demais para assistirmos juntos. Lucas, outrora meu cúmplice, transformou-se em observador passivo desta dança territorial. Quando buscava seu olhar, encontrava apenas uma breve conexão seguida de um desvio desconfortável. As conversas a sós se tornaram raras. Você e Bianca estão bem? Perguntei numa tarde, quando conseguimos ter um momento privado. Estamos, pai. Ele respondeu rapidamente. É só adaptação. Ela tem ideias modernas, quer renovar as coisas. Renovar é diferente de substituir, comentei tocando gentilmente seu ombro. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que tinha desde criança. Pai, por favor, dê tempo. Bianca só quer que esta casa reflita também a personalidade dela. Aquela frase martelou em minha mente. Não era sobre adicionar personalidade, mas sobrepor a dela à minha. Cada objeto removido carregava um pedaço da minha história. Cada nova regra implícita limitava meus movimentos neste espaço que eu havia construído. Teremos convidados para o jantar hoje à noite, anunciou Bianca numa quinta-feira enquanto eu voltava do quintal. O chefe do Lucas e sua esposa é importante para a promoção dele. Assenti, já planejando mentalmente o cardápio. Sempre gostei de receber pessoas em casa. Posso preparar aquele empadão de palmito que Lucas adora e talvez um pudim de leite condensado para a sobremesa. Bianca ajustou seus óculos de sol, bloqueando o sol e qualquer leitura que eu pudesse fazer de seus olhos. Na verdade,
Já organizei tudo. Encomendei comida do novo restaurante paulista, mais sofisticado, sabe? Continuei regando, tentando não mostrar o quanto aquilo me afetava. Entendo. Posso ajudar a arrumar a mesa? Não, tenho tudo sob controle, ela respondeu rapidamente. Aliás, pensei que seria melhor se o senhor jantasse no seu quarto esta noite. O regador tremeu levemente em minhas mãos, derramando água além do vaso. Como assim? É uma reunião profissional importante. Conversas sobre a empresa, estratégias de carreira. Ela fez um gesto vago com a mão. O senhor não se interessaria e sua presença poderia tornar o ambiente menos corporativo. Aquelas palavras me atingiram como água gelada. Levantei os olhos para a casa que havia construído com tanto sacrifício, para as janelas que escolhera, para o quintal que plantara com minhas próprias mãos, e agora estava sendo convidado a desaparecer dentro dela. Esta é minha casa, disse baixinho, mais para mim mesmo que para ela. Esta é a casa de todos nós agora, corrigiu Bianca com voz suave. E devemos pensar no bem comum, na carreira do Lucas, em nosso futuro. Naquela noite me arrumei com cuidado. Apesar de tudo, escolhi uma camisa azul clara que sempre recebia elogios. Arrumei meu cabelo com esmero. Talvez fosse teimosia, talvez dignidade. Quando os convidados chegaram, desci as escadas naturalmente, como alguém que caminha em sua própria casa. Bianca me interceptou no corredor. O que está fazendo? Ela murmurou, sorriso congelado no rosto. Sendo educado com as visitas, respondi no mesmo tom. Como sempre fui nesta casa. A esposa do chefe, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar perspicaz, pareceu particularmente interessada em mim. Então o senhor é o pai do Lucas. Ele sempre fala de como construiu esta casa sozinho, ela comentou animadamente. Que história inspiradora! Bianca interveio rapidamente. Seu Pedro vai descansar. Não está se sentindo muito bem hoje. Oh, que pena! Lamentou a senhora. Eu adoraria ouvir suas histórias. Me retirei para meu quarto enquanto ouvia o tinir de taças e conversas animadas. Sentado na beira da cama, olhando pela janela as estrelas distantes, meu mundo parecia parar. Naquele momento, compreendi com claridade cristalina. Eu havia me tornado um estranho em meu próprio lar. Numa tarde chuvosa, enquanto todos haviam saído, decidi organizar algumas fotografias antigas no escritório, agora espaço de trabalho exclusivo de Bianca. Encontrei um álbum de família que considerava perdido. Abri-o com cuidado, revivendo momentos preciosos. Na última página, encontrei algo inesperado, uma lista detalhada de mudanças planejadas para a casa. Fase 1. Modernização dos espaços comuns. Fase 2. Realocação do proprietário para um cômodo menor. Fase 3. Reforma completa para valorização imobiliária. Continuei lendo estupefato. O documento detalhava planos para uma eventual venda da propriedade com estimativas de valor e um cronograma. Meu nome aparecia apenas como um detalhe a ser resolvido. Não era apenas sobre redecoração ou espaço pessoal. Era um plano calculado para me afastar progressivamente da minha própria casa, transformando-a em um ativo financeiro para o casal. Com mãos trêmulas, fotografei o documento com meu celular, reorganizei tudo exatamente como havia encontrado e me retirei para meu pequeno quarto. Sentado na poltrona perto da janela, observei a chuva bater contra o vidro enquanto processava aquela descoberta. Não era apenas uma nora difícil, era uma estrategista determinada a construir seu futuro às custas do meu presente. E meu filho estava completamente envolvido ou apenas seguia os planos de Bianca sem questionar? As memórias dos últimos meses ganhavam novo significado.
Os pequenos comentários sobre como a casa valorizaria com algumas reformas, as conversas interrompidas quando eu entrava na sala, as perguntas aparentemente inocentes sobre meus planos futuros. Se eu nunca havia pensado em um lugar menor, mais fácil de manter. Respirei fundo, forçando-me a manter a calma. Precisava pensar claramente, agir com inteligência. Minha primeira reação foi confrontá-los imediatamente, mas algo me reteve. Precisava de um plano. Em vez disso, levantei-me e fui ao espelho. Observei meu reflexo, olhos atentos, postura ereta. Esta é sua casa, murmurei para mim mesmo. E você não perderá o que construiu. Peguei um caderno e comecei a anotar minhas opções. Precisava de apoio, de orientação, de uma estratégia que não destruísse completamente minha relação com meu filho, mas que deixasse absolutamente claro que eu não seria afastado da minha própria vida. Ao terminar minhas notas, senti uma estranha calma substituir o choque inicial. O conhecimento, mesmo doloroso, trazia clareza. Agora, entendia o jogo e podia agir. Vocês escolheram o adversário errado, murmurei, olhando pela janela a chuva que agora diminuía, dando lugar a um céu que começava a clarear. Pedro, tenho certeza de que algo não vai bem na sua casa, afirmou Maria enquanto caminhávamos no parque. Minha amiga de décadas era uma das poucas pessoas com quem mantinha contato regular, apesar das tentativas sutis de Bianca para afastar minhas amizades. Como assim? Perguntei, fingindo inocência, testando o que ela havia percebido por si mesma. Maria parou, virando-se para mim com expressão séria. Sou psicóloga há 30 anos. Reconheço quando alguém está sendo progressivamente afastado da própria vida. E é isso que está acontecendo com você. Sentamos num banco afastado onde podíamos conversar sem interrupção. Ali, finalmente, compartilhei minha descoberta. Os planos para a casa, as estratégias para me isolar, as pequenas humilhações diárias. O que mais me dói é que Lucas parece cúmplice de tudo isso, confessei, sentindo o peso das lágrimas contidas. Como meu próprio filho pode participar disso? Maria refletiu alguns momentos, olhos fixos nas crianças brincando ao longe. Primeiro, precisamos garantir sua segurança legal. Amanhã mesmo, você vem comigo ao escritório do Dr. Roberto. É um excelente advogado especializado em direito de família. Não quero processar meu filho, protestei. Maria sorriu gentilmente. Não se trata de processar ninguém ainda. Trata-se de conhecer seus direitos e protegê-los. Passamos a hora seguinte elaborando um plano detalhado. Maria sugeriu que eu reunisse provas do tratamento que recebia e dos planos para a casa. Também precisamos garantir que seus documentos importantes estejam em lugar seguro, fora do alcance deles. Ela alertou. Escrituras, título de propriedade, documentos bancários, tudo. Naquela tarde, visitamos um banco onde aluguei um cofre. Lá, guardei os documentos originais da casa, meu antigo testamento e as cópias das provas que coletava. 2 dias depois, encontrei o Dr. Roberto. Ele ouviu minha história com atenção profissional, tomando notas detalhadas. O que estão fazendo é antiético, mas precisamos ser estratégicos, explicou quando terminei meu relato. A casa é legalmente sua e ninguém pode forçá-lo a sair ou transferi-la. Não quero destruir meu filho, confessei, sentindo meu coração apertar. Acredito que Bianca seja a mentora de tudo isso. Lucas sempre foi influenciável. Dr. Roberto assentiu com compreensão. Entendo sua preocupação paterna. Desenvolveremos uma abordagem que permita reconciliação, mas que estabeleça limites claros. Nas semanas seguintes, mantendo a rotina normal em casa, suportando ainda as pequenas humilhações diárias, trabalhei discretamente com Maria e Dr. Roberto para construir minha defesa.
O elemento surpresa será nossa maior vantagem, explicou o Dr. Roberto em nosso último encontro antes da ação planejada. Eles pensam que estão lidando com um senhor vulnerável e desinformado. Voltei para casa naquela tarde com uma nova sensação de força interior. O plano está em andamento, confirmei a Maria por telefone. Agora era apenas questão de esperar o momento perfeito. Pai, tudo bem? Você parece distraído ultimamente, perguntou Lucas durante o café da manhã. Sua voz carregando preocupação que soava quase sincera. Pousei minha xícara com mãos levemente trêmulas, uma pequena exageração teatral de minha parte. Estou bem, filho. Só um pouco cansado. Não tenho dormido bem. Bianca trocou um olhar significativo com ele. O senhor parece um pouco confuso esses dias. Está tudo bem mesmo? Confuso? Questionei com falsa inocência. Talvez um pouco. Tantas mudanças na casa. Me preocupo com o senhor, continuou Bianca, sua voz melodiosamente preocupada. Talvez precise de mais descanso. Assenti lentamente, olhando pela janela com expressão distante. Talvez tenha razão. Às vezes me sinto um pouco perdido. Esta nova estratégia, fingir vulnerabilidade e confusão, era sugestão de Maria. Dê a eles exatamente o que esperam ver, ela aconselhou. Deixe-os pensar que estão vencendo. Nas semanas seguintes, cultivei cuidadosamente a imagem de fragilidade crescente. Ocasionalmente, esquecia nomes de vizinhos. Deixava panelas no fogão por tempo demais. Me perdia em conversas simples. Acho que precisamos considerar opções mais adequadas para o futuro do seu pai, ouvi Bianca dizer a Lucas numa noite quando pensavam que eu já estava dormindo. Há excelentes comunidades assistidas onde ele teria todo o suporte necessário. Não sei, Bianca, respondeu meu filho, hesitação na voz. Ele sempre foi tão independente. É justamente porque o amamos que devemos ser realistas, insistiu Bianca. E pense no espaço que teríamos. Atrás das portas fechadas do meu quarto, mantinha contato constante com Maria e Dr. Roberto, informando-os de cada nova conversa, de cada plano que conseguia interceptar. A audiência está marcada para daqui a 3 semanas, informou o Dr. Roberto em nossa última comunicação. Continue exatamente como está até lá. Uma tarde particularmente reveladora, encontrei-os no escritório revisando documentos. Fingi confusão ao entrar. Procurava minhas fotos antigas. Murmurei, olhando ao redor de forma desorientada. Bianca rapidamente escondeu papéis sob documentos. Não há fotos aqui, sogro. Talvez estejam no sótão. Lucas, leve seu pai para descansar um pouco. E meu filho me conduziu gentilmente para fora, mas não antes de eu capturar vislumbres de plantas de reforma completa da casa. O que são aqueles papéis? Perguntei inocentemente enquanto subíamos as escadas. Só documentos de trabalho, respondeu Lucas, evitando meu olhar. Nada importante. Era doloroso confirmar a participação ativa de meu filho, mas não podia mais me iludir. A paternidade não me tornaria cego à verdade, por mais dolorosa que fosse. Na manhã seguinte, durante o café, deixei minha mão tremer significativamente ao servir o café, derramando algumas gotas na toalha. Desculpe, murmurei com voz frágil. Não sei o que está acontecendo comigo ultimamente. Bianca sorriu, pousando sua mão sobre a minha com falsa compaixão. Não se preocupe, querido, estamos aqui para cuidar do Senhor. Respondi com um sorriso agradecido e vazio, enquanto internamente contava os dias. A casa estava estranhamente silenciosa naquela manhã de sábado. Lucas havia saído cedo para uma reunião de trabalho, coisa incomum para um fim de semana. Bianca permanecia no quarto ao telefone, falando em voz baixa há mais de 1 hora.
Aproveitei a oportunidade para regar as plantas do quintal, atividade que sempre me trazia serenidade. O orvalho ainda repousava sobre as folhas, refletindo a luz suave da manhã como pequenos diamantes. Foi lá, entre minhas begônias e samambaias, que ouvi a conversa que mudaria tudo. A janela do quarto principal, meu antigo quarto, estava entreaberta e a voz de Bianca flutuava claramente até o quintal. "Está tudo pronto para segunda-feira", dizia ela, excitação mal contida na voz. "O corretor confirmou que podemos fazer a avaliação da casa assim que ele sair." Fiquei imóvel, o regador suspenso no ar. Lucas ainda está um pouco hesitante, mas consegui convencê-lo de que é para o bem dele. Ela continuou. "Quando voltarmos da visita, anunciaremos aos vizinhos que ele escolheu ficar na casa de repouso permanentemente." Uma pausa. "Não, ele não suspeita de nada. Está cada vez mais confuso. Acredita? Disse a ele que estou organizando um passeio especial para segunda-feira. É quase triste como ficou fácil." Um riso frio seguiu, um som que nunca esquecerei. O regador escorregou dos meus dedos, caindo com som surdo na grama. Peguei-o rapidamente e me afastei para onde não pudesse ser visto. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas de fúria contida. Os planos deles eram mais imediatos e drásticos do que eu imaginava. 3 dias. Tinha apenas 3 dias antes que tentassem me afastar definitivamente da minha casa. Sentado no banco mais afastado do quintal, disquei o número de Maria. "Precisamos antecipar tudo", murmurei assim que ela atendeu. "Segunda-feira será tarde demais." 1 hora depois, estava no escritório do Dr. Roberto, acompanhado de Maria e um oficial de justiça. Meu advogado ouviu atentamente meu relato da conversa interceptada. "Isso muda nossa estratégia", concordou, reorganizando documentos em sua mesa. "Felizmente preparamos tudo. Podemos agir hoje mesmo." Dr. Roberto explicou o novo plano. O oficial de justiça me acompanharia de volta à casa com uma ordem de proteção que garantia minha permanência na propriedade. Simultaneamente, uma notificação seria entregue, proibindo qualquer tentativa de me retirar contra minha vontade. "Você tem certeza disso, Pedro?" perguntou Maria, segurando minha mão. "Uma vez que dermos este passo, não há volta." Olhei pela janela do escritório, vendo a vida passar nas ruas de São Paulo. Pessoas comuns vivendo suas vidas normais, enquanto eu enfrentava uma batalha pela minha própria casa. "Tenho certeza", respondi com firmeza. "Construí aquela casa com minhas próprias mãos. Não vou deixar que a tirem de mim." O caminho de volta para casa pareceu ao mesmo tempo infinito e instantâneo. O oficial de justiça seguiu em seu próprio carro, mantendo distância discreta. Quando cheguei, respirei fundo antes de abrir a porta. Lucas e Bianca estavam na sala assistindo televisão. O clima casual deles, a normalidade falsa, me deu ainda mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. "Boa tarde", cumprimentei entrando. "Precisamos conversar, agora." Bianca olhou para Lucas, depois para mim. "Sobre o quê, sogro?" A campainha tocou. Fui abrir. O oficial de justiça estava ali, uniformizado. Oficial. "Boa tarde. Tenho documentos a entregar para os senhores Lucas Ferreira e Bianca Ferreira." Vi o sangue drenar do rosto de Bianca. Lucas levantou-se lentamente, confusão em seus olhos. "O que está acontecendo, pai?" "O que está acontecendo?" respondi calmamente. "É que eu decidi defender o que é meu." Me certifiquei de que estivessem ambos em casa quando cheguei. "Sentem-se, por favor. Temos muito a discutir", pedi, apontando para o sofá. O oficial de justiça permaneceu de pé, levemente afastado, testemunha silenciosa da confrontação familiar que se desenrolava. Lucas obedeceu automaticamente,
parecendo menor e mais jovem, como o menino que corria para mim quando se machucava no quintal. Bianca hesitou, mas finalmente sentou-se na extremidade oposta do sofá, mantendo distância física do marido. Fiquei de pé, sentindo a força retornar ao meu corpo. Por meses havia me diminuído, curvado, fingido fragilidade. Agora, endireitei os ombros e olhei diretamente para ambos. Toda a minha vida, comecei. Acreditei que honestidade e respeito eram fundamentais para qualquer relação. Construí esta casa sobre essas bases, não apenas as paredes e o teto, mas o espírito que deveria viver aqui. Minha voz permanecia calma, controlada. Não havia necessidade de gritos ou acusações exaltadas. A verdade, finalmente exposta, falava por si mesma. Lucas, virei-me para meu filho. Quando convidei vocês a morarem aqui, foi por amor, para ajudá-los a começar a vida de casados com tranquilidade financeira, para manter nossa família unida. Ele baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar. Tentei entender, filho. Tentei justificar suas ações como influência dela. Mas agora preciso te perguntar diretamente. Quanto você sabia dos planos para me afastar desta casa? Quanto você participou desse plano? Um silêncio pesado seguiu. Finalmente, Lucas levantou o rosto, lágrimas nos olhos. No início, acreditava que estávamos apenas ajudando. Bianca dizia que você precisava de um ambiente mais adequado, com supervisão. Pequenas coisas que não pareciam importantes. Sua voz falhou. Depois as coisas escalaram. Quando percebi a gravidade, já estávamos profundamente envolvidos. Que tocante! Interrompeu Bianca sarcasticamente. Agora vai fingir que não sabia de nada? Que eu era a vilã controlando o pobre garoto inocente? Virei-me para ela, encontrando seu olhar desafiador sem hesitação. Bianca, desde que você entrou nesta casa, planejou metodicamente tirá-la de mim. Não era apenas sobre decoração ou espaço, era sobre ambição e controle. Você está exagerando, ela respondeu com desdém. Apenas modernizei uma casa antiquada e cuidei de um senhor que claramente precisa de assistência. Tenho todas as provas documentadas, continuei. Os planos para vender a casa, as conversas gravadas, as tentativas de me fazer parecer incapaz. Tenho testemunhas que viram sua conduta sistemática. O oficial de justiça avançou um passo. Senhores, independente dos aspectos emocionais, há questões legais sérias aqui. Tentativa de remoção forçada de um proprietário, documentos de propriedade alterados. Senti um frio no estômago, observando a realidade se abater sobre todos nós. Esta confrontação não traria apenas alívio emocional, teria consequências concretas nas vidas de todos os envolvidos. O que você quer, pai? Perguntou Lucas finalmente. O que acontece agora? Olhei cada rosto na sala. Meu filho perdido, minha nora calculista, meus aliados fiéis, e soube exatamente o que deveria ser feito. O que eu quero, respondi à pergunta de Lucas, é minha casa de volta, não apenas o imóvel, mas o lar que construí. Bianca soltou uma risada nervosa. E pretende nos expulsar? Seu próprio filho? Que tipo de pai faz isso? O tipo de pai que ensina consequências, respondi calmamente. Vocês têm duas opções: sair voluntariamente hoje com dignidade, ou enfrentar um processo que tornará públicas todas essas ações. O oficial de justiça avançou novamente. Senhora Bianca, devo informá-la de que as provas apresentadas são suficientes para justificar uma investigação contra a senhora. A expressão em seu rosto transformou-se de arrogância para cálculo e, finalmente, para medo. Pela primeira vez, vi Bianca compreender a gravidade de sua situação. Isso é absurdo, ela murmurou, mas sem a convicção anterior. Foi um mal-entendido.
Os documentos de venda da casa também foram mal entendidos? Questionou Maria. E as gravações onde você planeja explicitamente retirá-lo contra sua vontade? Lucas levantou-se, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Pai, por favor. Sei que erramos terrivelmente, mas deve haver uma solução menos drástica. É por isso que ofereci 2 opções, confirmei. Se saírem hoje, não apresentarei queixa formal. Poderão recomeçar em outro lugar, refletindo sobre suas ações. Sair hoje? Repetiu Bianca incrédula. Para onde iríamos? Vocês têm economias suficientes para alugar um apartamento, respondi. Ou podem ficar temporariamente com seus pais no Rio, como você mencionou várias vezes. Bianca olhou ao redor da sala, os móveis que havia escolhido, os espaços que havia redesenhado, como se só agora percebesse que perderia tudo aquilo. Seu império cuidadosamente construído desmoronava diante de seus olhos. Vocês não podem fazer isso, ela sussurrou, mas a voz já havia perdido toda a força. Podemos e vamos, respondeu Dr. Roberto com firmeza profissional. Esta casa pertence legalmente ao Sr. Pedro. Vocês não têm direito legal de permanecer aqui contra a vontade dele. Nas horas seguintes, observei silenciosamente o colapso final de sua presença na casa. Bianca empacotava objetos pessoais metodicamente, mantendo uma fachada de compostura que rachava ocasionalmente em momentos de fúria contida. Uma gaveta fechada com força demais, um objeto depositado brutalmente na mala. Lucas movia-se como um autômato, reunindo apenas o essencial, parando frequentemente para olhar objetos familiares como se os visse pela primeira vez. Fotografias de nós juntos, livros que dei a ele na infância, pequenas lembranças de uma vida compartilhada. As chaves, por favor, pedi estendendo a mão. Bianca tirou o molho de sua bolsa e o deixou cair em minha palma sem tocar minha pele, como se temesse contaminação. Vamos, Lucas, ela ordenou, dirigindo-se para a porta. Meu filho hesitou, seus olhos encontrando os meus uma última vez. As palavras que trocamos naquele olhar silencioso continham décadas de amor, decepção e possibilidades futuras ainda não escritas. Sinto muito, pai, ele murmurou finalmente antes de seguir sua esposa para fora. Os primeiros dias sozinho foram estranhamente silenciosos. Caminhava pelos cômodos, redescobrindo cantos esquecidos, tocando paredes que pareciam respirar novamente. A casa, tão sufocada pela presença invasiva de Bianca, retomava progressivamente sua essência. Comecei removendo os objetos decorativos sem alma que haviam substituído minhas memórias. As almofadas monocromáticas deram lugar às coloridas que eu mesmo havia bordado. Os quadros genéricos foram trocados pelas fotografias de família que encontrei cuidadosamente embaladas no sótão. Maria vinha diariamente, ajudando não apenas na reorganização física, mas oferecendo o suporte emocional que eu precisava para processar tudo o que havia acontecido. Como está se sentindo hoje? Ela perguntou numa manhã enquanto tomávamos chá no terraço recém-recuperado. Em paz, respondi sinceramente. Como se pudesse finalmente respirar plenamente após meses de sufocamento. E Lucas? Senti meu coração apertar. Ele ligou ontem. Está hospedado sozinho num hotel perto do trabalho. Maria ergueu as sobrancelhas. Sozinho? Aparentemente pediu um tempo de Bianca. Diz que precisa refletir sobre quem se tornou e quem quer ser no futuro. A semana seguinte dediquei-me a restaurar o quintal que havia sido parcialmente negligenciado. Enquanto podava as roseiras e replantava ervas, senti uma mão se juntar às minhas. Levantei os olhos e encontrei Dona Rosa, minha vizinha de décadas, ajudando silenciosamente. Eu deveria ter intervindo, ela comentou após um momento.
Via o que estava acontecendo, mas não quis me intrometer. Não havia como saber a extensão, respondi, apertando brevemente sua mão. Eles eram mestres em disfarçar. Pouco a pouco, meus amigos e vizinhos retornavam à minha vida. Pessoas que haviam sido sutilmente afastadas pela influência de Bianca. Retomamos nossos cafés semanais, nossas trocas de receitas, nossas conversas sobre livros e jardinagem. Uma tarde ensolarada, enquanto organizava fotografias antigas, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei Lucas segurando um vaso com violetas roxas, minhas flores favoritas desde sempre. "Posso entrar?" ele perguntou timidamente, como um estranho temendo rejeição. Assenti, abrindo espaço. Ele depositou as flores na mesa central e ficou desajeitadamente no meio da sala, observando as mudanças. "Está ficando bonito", ele comentou, "mais parecido com o que sempre foi." "Era isso que mais me entristecia", confessei, "ver a alma desta casa ser sistematicamente apagada." Sentamos no sofá, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio entre nós não era desconfortável, mas carregado de palavras não ditas. "Comecei terapia", Lucas disse finalmente. "A psicóloga está me ajudando a entender como cheguei até aqui." "Fico feliz em ouvir isso, filho." "Ela diz que pessoas como eu são alvos perfeitos para relacionamentos desequilibrados. Buscamos tanto validação externa que perdemos nossa própria voz." Concordei com a cabeça. "Sempre foi parte da sua personalidade, mesmo quando criança. Lembro como você sofria quando alguém expressava decepção." "Sei que não posso desfazer o que fiz", ele continuou, voz embargada. "Mas quero que saiba que estou tentando ser melhor, ser o homem que você me ensinou a ser." Estendi minha mão e segurei a dele. "É tudo o que um pai pode pedir, Lucas. Que seu filho reconheça seus erros e trabalhe para corrigi-los." Conversamos por horas naquela tarde. Não evitamos os temas difíceis, mas os abordamos com honestidade que nunca havíamos tido antes. Lucas confessou como se sentiu preso entre seu amor por mim e sua lealdade à esposa, como Bianca havia gradualmente isolado-o de sua própria família. "Ela tinha um jeito de fazer tudo parecer razoável", ele explicou. "Pequenas mudanças que individualmente não pareciam importantes, mas que juntas me afastaram de quem eu era." "E agora?", perguntei. "O que acontece com você e Bianca?" "O divórcio será finalizado no próximo mês", ele respondeu com voz serena. "Precisamos seguir caminhos diferentes para nos tornarmos pessoas melhores." Quando o sol começou a se pôr, preparamos, juntos, um jantar simples. A cozinha encheu-se de aromas familiares e conversas leves. Havia uma nova qualidade em nossa interação, mais autêntica, menos carregada de expectativas não verbalizadas. Antes de partir, Lucas me abraçou longamente. "Obrigado por não ter desistido, mesmo quando eu merecia." "O amor verdadeiro permanece mesmo quando temporariamente perde sua cor", respondi, lembrando involuntariamente daquele momento fatídico que havia iniciado nossa jornada. "Pode enfraquecer, perder seu brilho, mas nunca desaparece completamente." Observei meu filho caminhar pelo jardim até o portão. Não era mais o menino que criei, nem o homem influenciável que quase perdi. Era alguém novo, emergindo das cinzas de escolhas dolorosas, mais sábio, mais forte, reconstruindo sua integridade passo a passo. Voltei ao terraço e sentei na cadeira de balanço. A casa ao meu redor estava silenciosa, mas não solitária. Havia uma diferença crucial. Este silêncio não era imposto, mas escolhido. Este espaço não me sufocava mais, mas me abraçava. Nos momentos mais difíceis desta batalha silenciosa, quando me sentia apagado e insignificante, temi que minha essência tivesse sido definitivamente diminuída. Agora compreendia.
Nossas cores interiores podem ser temporariamente obscurecidas, mas nunca completamente apagadas enquanto mantivermos acesa a chama da dignidade. Se você está gostando desta história, não deixe de se inscrever no canal. Histórias como esta são publicadas todos os dias, mostrando como limites e respeito são fundamentais nas relações familiares. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. O outono chegou, pintando as folhas do quintal em tons de âmbar e vermelho. 6 meses haviam se passado desde a confrontação que transformara nossas vidas. Sentado no terraço com meu caderno de notas, observei uma folha solitária dançar ao sabor do vento antes de pousar suavemente na grama. Beleza mesmo nos fins, pensei, quando abrem espaço para novos começos. Os domingos tornaram-se nosso ritual de reaproximação. Lucas chegava pontualmente às 3, trazendo sempre uma pequena oferenda: um livro, flores da feira, pães da padaria francesa que descobríramos juntos. Começamos com conversas superficiais, evitando cuidadosamente temas dolorosos, mas progressivamente encontramos o caminho para a honestidade. "Como está a terapia?" perguntei num desses encontros, servindo o café que ele havia trazido. "Reveladora", ele respondeu, aceitando a xícara. "Estamos explorando meus padrões de comportamento, minha tendência a buscar aprovação a qualquer custo." "Sempre foi parte da sua personalidade mesmo criança", observei. "Lembro como você sofria quando alguém expressava decepção." Lucas assentiu. "A terapeuta diz que pessoas assim são alvos perfeitos para relacionamentos desequilibrados. Buscamos tanto validação externa que perdemos nossa própria voz." Nossa relação reconstruía-se lentamente, tijolo por tijolo. Não para recriar o que tínhamos antes, mas para edificar algo novo e mais forte, fundado em verdades compartilhadas e feridas reconhecidas. Em casa, completei a transformação dos espaços. O quarto principal voltou a ser meu, agora pintado num tom suave de azul céu que sempre amei. Nos fins de semana, amigos ajudavam em pequenos projetos. Maria e eu redecoramos a sala. Dona Rosa e seu marido Paulo ajudaram na renovação do jardim. Meu grupo de leitura participou de um mutirão para reorganizar a biblioteca. A casa respirava novamente, acolhendo outra vez reuniões e risadas. As janelas permaneciam abertas por mais tempo, permitindo que a brisa circulasse livremente. Uma tarde, enquanto organizava fotografias antigas, encontrei uma imagem de Lucas criança, sorrindo ao lado de um castelo de areia. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Era ele, chegando mais cedo que o habitual para nosso café dominical. "Trouxe algo especial hoje", anunciou, estendendo-me um envelope. Dentro, encontrei documentos oficiais. Olhei-o interrogativamente. "É um documento que redigi com meu advogado, reconhecendo formalmente que esta casa é sua e sempre será. Um compromisso legal e moral de que seu lar sempre será respeitado." Observei os papéis, sentindo o peso daquele gesto. "Obrigado, mas não era necessário." "Era sim", insistiu Lucas. "Para minha paz de espírito e para sua segurança. Nunca mais quero que você se sinta ameaçado em seu próprio lar." "E Bianca?", perguntei finalmente, após um longo silêncio. "Nosso divórcio será finalizado no próximo mês", ele respondeu com voz serena. "Precisamos seguir caminhos diferentes para nos tornarmos pessoas melhores." Quando o sol começou a se pôr, preparamos juntos um jantar simples. A cozinha encheu-se de aromas familiares: feijão tropeiro, arroz soltinho, linguiça acebolada e conversas leves. Havia uma nova qualidade em nossa interação, mais autêntica, menos carregada de expectativas não verbalizadas. Antes de partir, Lucas me abraçou longamente.
Obrigado por não ter desistido, mesmo quando eu merecia. O amor verdadeiro permanece mesmo quando temporariamente perde sua cor, respondi. Pode enfraquecer, perder seu brilho, mas nunca desaparece completamente. Observei meu filho caminhar pelo jardim até o portão. Não era mais o menino que criei, nem o homem influenciável que quase perdi. Era alguém novo, emergindo das cinzas de escolhas dolorosas, mais sábio, mais forte, reconstruindo sua integridade passo a passo. 3 meses depois, numa manhã de primavera, Lucas apareceu sem avisar. Trazia consigo não apenas flores, mas também uma jovem de sorriso tímido e olhos gentis. Pai, esta é Carolina, ele apresentou com um nervosismo evidente. Conheci ela no grupo de terapia. Carolina estendeu a mão com respeito. É uma honra conhecê-lo, seu Pedro. Lucas fala muito do Senhor. Convidei-os para entrar, observando como meu filho olhava para ela com uma ternura que nunca vi em seus olhos quando estava com Bianca. Havia leveza nele, uma paz que há anos não via. Durante o almoço que improvisamos juntos, Carolina insistiu em ajudar na cozinha. Observei a dinâmica entre eles. Ela não tentava controlar a conversa, não interrompia quando eu contava histórias, não reorganizava objetos na casa. Simplesmente estava presente, autêntica. Como vocês se conheceram? Perguntei enquanto tomávamos café no terraço. No grupo de apoio para pessoas saindo de relacionamentos tóxicos, Carolina respondeu com honestidade refrescante. Eu estava me recuperando de um casamento abusivo. Lucas estava processando sua experiência com Bianca. Começamos como amigos, apoiando um ao outro. Lucas segurou a mão dela. Carolina me ensinou que amor verdadeiro não exige que você desista de quem é, que relacionamento saudável soma, não subtrai. Senti meu coração aquecer. Meu filho estava realmente aprendendo, crescendo, tornando-se o homem que sempre soube que poderia ser. Nas semanas seguintes, Carolina tornou-se presença regular em nossas reuniões dominicais. Diferente de Bianca, ela não tentava impressionar ou manipular. Trazia sua autenticidade. Às vezes ajudava no jardim, outras vezes simplesmente sentava lendo enquanto Lucas e eu conversávamos. Ela é diferente, comentei com Lucas num momento a sós. Completamente, ele concordou. Com Bianca eu sempre sentia que estava sendo testado, medido. Com Carolina, posso simplesmente ser eu mesmo. Um dia, encontrei Carolina sozinha no quintal, regando as plantas com cuidado. Posso fazer uma pergunta? Ela disse timidamente. Claro. Lucas me contou tudo o que aconteceu com Bianca. Como o senhor conseguiu perdoá-lo? Sentei no banco ao lado dela. Perdão não significa esquecer, Carolina. Significa escolher não deixar que o passado controle o futuro. Lucas reconheceu seus erros. Está trabalhando para ser melhor. É tudo o que posso pedir. Ela limpou uma lágrima. Meu pai nunca me perdoou por ter escolhido meu ex-marido. Quando finalmente saí daquele casamento, ele disse que eu havia feito minha cama e devia deitar nela. Sinto muito, disse sinceramente. Pais também erram, Carolina. Às vezes, nosso orgulho nos impede de ver que nossos filhos precisam de apoio, não de julgamento. Ela me abraçou espontaneamente. Obrigada por dar a Lucas uma segunda chance. Ele é um homem melhor por causa do Senhor. O Natal se aproximava e, pela primeira vez em anos, senti entusiasmo genuíno pela celebração. Lucas sugeriu que passássemos juntos, ele, Carolina e eu. Se não for incômodo, ele acrescentou rapidamente. Incômodo seria uma honra, respondi com um sorriso. Passamos a véspera de Natal decorando a casa juntos. Carolina revelou-se talentosa em artesanato, criando enfeites lindos com materiais simples.
Lucas pendurou luzes no jardim, recriando a tradição que tínhamos quando ele era criança. Lembra quando você me deixava ficar acordado até meia-noite para abrir os presentes? Lucas perguntou enquanto ajustava uma guirlanda. E você sempre adormecia às 11h30. Completei rindo. Não sempre, ele protestou, mas estava rindo também. Carolina observava nosso intercâmbio com um sorriso caloroso. É lindo ver vocês assim, ela comentou. Tanta história compartilhada. Na ceia de Natal, enquanto compartilhávamos o peru, a farofa, o arroz à grega e todos os pratos tradicionais que preparamos juntos, senti uma plenitude que não experimentava há anos. Não era a família que eu tinha planejado, sem minha companheira, com meu filho reconstruindo sua vida, mas era real, autêntica, cheia de amor genuíno. Quero fazer um brinde. Lucas levantou-se, taça na mão. Ao homem mais forte que conheço, ao homem que construiu esta casa com as próprias mãos, que me criou sozinho, que me ensinou sobre dignidade e respeito, e que, mesmo quando eu não merecia, nunca desistiu de mim. Pai, obrigado por tudo. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto enquanto abraçava meu filho. Carolina juntou-se ao abraço e ali, naquele momento, senti que finalmente havíamos chegado onde deveríamos estar. Janeiro trouxe novidades. Lucas recebeu uma promoção no trabalho, a mesma pela qual Bianca havia manipulado tanto, mas desta vez ele conquistou por mérito próprio, sem comprometer sua integridade. Querem saber o mais engraçado? Ele contou durante nosso café dominical. O chefe disse que notou mudança positiva em mim nos últimos meses, mais confiante, mais autêntico. Ironicamente, quando parei de tentar tanto impressionar, consegui o que Bianca tanto queria que eu alcançasse. Carolina apertou sua mão com orgulho. Você merece, amor. Trabalhou muito para isso. Falando em conquistas, Lucas continuou. Carolina e eu estamos pensando em alugar um apartamento juntos. Nada. Muito grande. Só um lugar nosso para começar. Meu coração saltou. Não de tristeza, mas de alegria. Isso é maravilhoso. Onde estão procurando? Perto daqui, na verdade. Carolina respondeu. Queremos ficar próximos, se não se importar com visitas frequentes, claro. Importar? Seria meu maior prazer. Ajudei-os na busca do apartamento, algo que nunca fiz com Lucas e Bianca. Desta vez, estava envolvido não por obrigação, mas por escolha genuína. Encontraram um lugar encantador a 10 minutos de carro. 2 quartos, varanda com vista para um parque, cheio de luz natural. O que acha, pai? Lucas perguntou ansiosamente durante a visita. Acho que é perfeito para vocês. Um lugar onde podem construir memórias próprias, criar sua história. Nos meses seguintes, ajudei-os a mobiliar o apartamento. Doei alguns móveis que tinha guardados no sótão, peças que pertenceram à minha companheira e que ganharam nova vida no lar de Lucas e Carolina. A inauguração do Mamonaçu, apartamento foi celebração íntima. Apenas nós 3, Maria, Dona Rosa e alguns amigos próximos. Enquanto brindávamos no pequeno espaço, cheio de plantas e fotografias, observei meu filho. Ele estava feliz. Genuinamente, profundamente feliz. Obrigado por tudo, pai. Lucas sussurrou quando os convidados haviam saído e só ficávamos nós 3 arrumando. Por quê? Por me ensinar que é possível recomeçar, que erros não definem quem somos, mas sim como respondemos a eles. Abracei meu filho, sentindo orgulho imenso. Você aprendeu bem, meu filho, muito bem. No caminho de volta para casa naquela noite, dirigindo pelas ruas familiares de São Paulo, refleti sobre a jornada que percorremos. Da dor da traição à alegria da reconciliação, do quase colapso familiar à reconstrução de laços mais fortes. Ao entrar em minha casa,
minha amada casa que quase perdi, senti gratidão profunda. Não apenas pela propriedade física, mas pelo que ela representava. Dignidade preservada, amor restaurado, família reconstruída. Sentei no meu quarto, agora novamente meu santuário, e olhei ao redor. As paredes azuis que escolhi, os porta-retratos com memórias preciosas, as cortinas de renda que minha companheira havia bordado décadas atrás. Tudo em seu devido lugar. Mas o mais importante não estava nas paredes ou nos objetos. Estava no meu coração. A paz de saber que lutei pela minha dignidade e venci. Não através de vingança ou amargura, mas através de força, verdade e amor que nunca desistiu. Se esta história tocou seu coração, você não pode perder nosso próximo vídeo. É sobre um avô que foi excluído da festa de aniversário da própria neta. A nora disse: "Já comemoramos sem o senhor." Uma situação ainda mais dolorosa onde os laços familiares são testados ao extremo. Como ele reagiu? Encontrou coragem para se posicionar como nosso Pedro? Clique agora e descubra como essa história emocionante se desenrola. Seu apoio nos inspira a continuar compartilhando essas histórias que tocam nossos corações. Um ano após a confrontação que mudou nossas vidas, recebi uma ligação inesperada. Era uma voz feminina que não reconheci de imediato. "Seu Pedro, é Bianca." Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. "Bianca, que surpresa. Sei que não tenho direito de ligar, mas preciso falar com o senhor, pessoalmente, se possível." Hesitei. Maria, que estava comigo tomando café, me olhou com preocupação ao notar minha expressão. "Por quê?" perguntei diretamente. "Preciso me desculpar adequadamente, não por telefone." Sua voz tinha algo diferente, menos arrogância, mais humildade. "Entendo se recusar, mas gostaria muito dessa oportunidade." Olhei para Maria, que fez um gesto de "é sua decisão." Respirei fundo. Quinta-feira, às 15h, na cafeteria da Avenida Paulista, perto da livraria Cultura, lugar público. "Obrigada, seu Pedro. Muito obrigada." Nos dias que antecederam o encontro, conversei longamente com Lucas sobre isso. "Você não precisa fazer isso, pai," ele disse com preocupação. "Depois de tudo que ela fez..." "Não estou fazendo por ela, filho. Estou fazendo por mim, para fechar este capítulo completamente." Carolina, sempre sábia além de seus anos, concordou. Às vezes precisamos olhar o passado nos olhos para realmente seguir em frente. Na quinta-feira, cheguei à cafeteria 15 minutos antes do horário combinado. Escolhi uma mesa perto da janela, de onde pudesse ver a avenida movimentada. São Paulo em sua energia característica, pessoas apressadas, trânsito intenso, vida pulsando em cada esquina. Bianca chegou pontualmente. Demorei um momento para reconhecê-la. O cabelo, antes sempre impecavelmente arrumado, estava mais simples, preso num rabo de cavalo, sem maquiagem elaborada, usando roupas casuais. Ela parecia menor, de alguma forma, mais humana. "Seu Pedro," ela cumprimentou, ficando de pé até eu fazer sinal para que sentasse. "Bianca." Um silêncio desconfortável se instalou. A garçonete veio e pedimos café. Ela um cappuccino, eu um expresso simples. "Obrigada por aceitar me ver," ela começou, olhando para as próprias mãos. "Sei que não mereço. Por que pediu para nos encontrarmos?" Fui direto ao ponto. Ela respirou fundo. "Estou em terapia. Há 8 meses. Minha terapeuta me ajudou a entender muitas coisas sobre mim mesma que não são fáceis de admitir." Esperei em silêncio. "Cresci numa família onde amor era condicional." Ela continuou, voz tremendo levemente. "Minha mãe sempre deixou claro que eu só tinha valor se alcançasse certos padrões. Casa bonita, marido bem-sucedido, aparência perfeita."
Eu internalizei isso. Acreditei que meu valor vinha de conquistas materiais. Tomou um gole do cappuccino, mãos tremendo ligeiramente. Quando conheci Lucas, vi uma oportunidade. Um homem bom, com um pai que possuía uma casa linda. Eu não vi pessoas. Vi peças num tabuleiro que eu poderia manipular para construir a vida que minha mãe dizia que eu deveria ter. E agora? Perguntei. O que vê agora? Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Vejo uma pessoa profundamente ferida causando dor em outras pessoas. Vejo alguém que quase destruiu uma família linda por ganância e insegurança. Ela limpou as lágrimas, mas continuaram caindo. Não estou pedindo perdão, seu Pedro. Não espero isso. Só precisava que soubesse que entendo o que fiz, que reconheço a monstruosidade das minhas ações e que sinto muito, muito, muito mesmo. Observei-a por um longo momento. Havia sinceridade em suas palavras, uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. O que você está fazendo agora? Perguntei. Trabalho numa ONG que ajuda mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Ironicamente, percebi que eu era a abusadora no meu casamento. Agora tento fazer algo positivo com essa compreensão. E sua família? Me afastei deles. Foi necessário para minha recuperação. Minha mãe, ela nunca vai entender, mas não posso mais viver para as expectativas dela. Bebi meu café, processando tudo aquilo. Bianca, eu disse finalmente. Não vou mentir dizendo que está tudo bem, porque não está. O que você fez causou dor imensa. Quase destruiu minha relação com meu filho. Ela assentiu, lágrimas ainda caindo. Mas, continuei, reconheço coragem quando vejo. Buscar terapia, reconhecer seus erros, trabalhar para ser melhor, isso requer força. Não perdoo completamente, não ainda. Talvez nunca perdoe totalmente, mas aceito seu pedido de desculpas. Obrigada, ela sussurrou. É mais do que mereço. Uma última coisa, eu disse, me preparando para sair. Lucas está feliz agora, com uma mulher maravilhosa que o trata como ele merece. Por favor, não interfira nessa felicidade. Nunca, ela respondeu firmemente. Lucas merece toda a felicidade do mundo. Ele é um homem bom que eu quase destruí. Só quero que ele seja feliz. Levantei-me para ir embora, mas ela falou novamente. Seu Pedro, o senhor é um homem incrível, forte, digno, cheio de amor. Eu era tola demais para ver isso quando tinha a chance de fazer parte dessa família adequadamente. Obrigada por tudo que tentou fazer por mim, mesmo quando eu não merecia. Assenti e saí da cafeteria. Na rua, respirei fundo o ar de São Paulo. Poluído, mas vital. Senti algo se soltar dentro de mim, um peso que não sabia que ainda carregava. Aquela noite, contei a Lucas e Carolina sobre o encontro. Como você se sente? Lucas perguntou, preocupação evidente em seus olhos. Em paz, respondi honestamente. Não significa que esqueci ou que tudo está perdoado completamente. Mas vê-la assumir responsabilidade, trabalhar para ser melhor, trouxe algum fechamento. Carolina segurou minha mão. O senhor é um homem extraordinário, seu Pedro. Poucos teriam a força para enfrentar quem os machucou assim. Não é sobre força, eu disse. É sobre não deixar que o passado controle o presente. Bianca terá que viver com suas escolhas. Eu escolho viver com as minhas, e uma delas é não carregar amargura. Lucas me abraçou forte. Te amo, pai. Obrigado por tudo. Por sua força, por seu perdão, por nunca desistir de mim mesmo quando eu não merecia. Sempre serei seu pai, Lucas, nas alegrias e nas dificuldades. É isso que significa família verdadeira. Alguns meses depois, numa manhã de domingo ensolarada, Lucas e Carolina apareceram com notícias. Seus rostos brilhavam de uma forma especial.
Temos algo para contar, Lucas disse, mal conseguindo conter a excitação. Vamos nos casar, Carolina anunciou, mostrando um anel simples, mas lindo no dedo. Meu coração encheu-se de alegria tão intensa que senti lágrimas nos olhos. Isso é maravilhoso! Quando? Daqui a 6 meses, Lucas respondeu. Queremos algo pequeno, íntimo, só família próxima e amigos, queridos e pai. Gostaria que fosse meu padrinho? Seria a maior honra da minha vida, respondi, abraçando meu filho. Os meses seguintes foram de preparativos alegres. Desta vez, tudo era diferente. Carolina envolvia-me em cada decisão, não por obrigação, mas porque genuinamente valorizava minha opinião. O que acha deste centro de mesa? Ela perguntava, mostrando opções. Seu Pedro, qual música você acha que deveria tocar quando entrarmos? Lucas consultava. Eu não era uma peça de mobília tolerada, mas parte integral da celebração. Maria ajudou com a organização, tornando-se quase uma mãe para Carolina, cuja própria família mantinha distância devido ao divórcio anterior. É engraçado, Carolina me disse num dia enquanto escolhíamos flores. Minha família biológica me abandonou quando mais precisei deles, mas encontrei uma família escolhida que me ama incondicionalmente. Família não é sempre sobre sangue, respondi. É sobre quem está presente, quem se importa, quem escolhe ficar. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul sem nuvens, temperatura agradável, como se até o clima estivesse celebrando. A cerimônia foi num jardim encantador nos arredores de São Paulo. Decoração simples, mas elegante. Flores brancas e amarelas, tecidos leves, tudo refletindo a personalidade autêntica do casal. Quando chegou o momento de Lucas entrar, ele me procurou com os olhos. Caminhamos juntos até o altar, eu entregando meu filho não com tristeza, mas com alegria profunda. Carolina estava radiante num vestido simples de renda. Quando seus olhos encontraram os de Lucas, vi ali um amor puro, sem jogos, sem manipulação. Apenas 2 seres humanos escolhendo construir uma vida juntos. Durante os votos, Lucas falou não apenas para Carolina, mas olhando também para mim. Prometo te amar com a honestidade que meu pai me ensinou. Prometo te respeitar com a dignidade que aprendi observando o homem mais forte que conheço. Prometo construir contigo um lar cheio de amor verdadeiro como aquele em que fui criado. Não consegui conter as lágrimas. Carolina, por sua vez, prometeu. Prometo honrar nossa família, não apenas a que estamos criando, mas a que você já tem. Prometo respeitar sua história, sua casa, seu pai, porque sei que essas raízes são o que te fazem o homem maravilhoso que amo. A celebração foi alegre, cheia de risadas e música. Dona Rosa e Paulo dançaram conosco. Maria fez um discurso emocionante sobre segundas chances e famílias reconstruídas. Quando chegou minha vez de falar, levantei minha taça. Lucas, meu filho, há anos temi ter perdido você, mas aprendi que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar verdadeiramente. Você se perdeu, mas teve coragem de se encontrar novamente. Carolina, bem-vinda à nossa família. Você trouxe luz de volta aos olhos do meu filho. Isso é tudo o que um pai pode pedir. Que vocês construam um lar cheio de respeito, verdade e amor. E saibam que sempre, sempre terão um lugar na minha casa e no meu coração. A festa continuou até tarde. Vi meu filho dançar com sua esposa, vi amigos celebrarem, vi família, biológica e escolhida, unida em alegria genuína. Naquela noite, voltando para casa sozinho, dirigi pelas ruas familiares de São Paulo com coração pleno. Tanta coisa havia mudado desde aquele dia terrível, quando voltei de viagem e não encontrei meu quarto. Aquele momento de choque e traição parecia uma vida inteira atrás.
Desde então, havia enfrentado manipulação, quase perdi meu filho, lutei por minha dignidade e, finalmente, encontrar a paz. Ao entrar em minha casa, minha amada casa que defendi com tanta força, senti gratidão profunda, não apenas pela propriedade, mas por tudo que ela representava. Um refúgio de paz, um símbolo de dignidade preservada, um lar onde amor verdadeiro sempre teria lugar. Sentei no terraço, olhando as estrelas sobre São Paulo. A cidade nunca dormia completamente. Sempre havia sons distantes de tráfego, vidas sendo vividas, histórias sendo escritas. E a minha história, ela continuava. Não havia terminado naquele momento de confrontação, nem no divórcio de Lucas, nem no casamento de hoje. Continuava a cada domingo quando meu filho visitava, a cada risada compartilhada, a cada memória nova criada. Fechei os olhos, sentindo a brisa noturna. Minha companheira, onde quer que estivesse, estaria orgulhosa. Criei nosso filho para ser um homem bom, e depois de tropeçar, ele encontrou o caminho de volta. Conseguimos, murmurei para as estrelas. Atravessamos a tempestade, mas conseguimos. E naquele momento de paz perfeita, sob o céu noturno de São Paulo, em minha casa recuperada, com meu filho felizmente casado e meu coração finalmente em paz, compreendi a verdade mais profunda de todas. Não importa quão escura fique a noite, não importa quão perdidos nos sintamos, sempre há um caminho, de volta para casa, desde que mantenhamos acesa a chama da dignidade, desde que nunca deixemos que nos apaguem completamente, desde que lembremos que somos mais fortes do que qualquer tempestade. Se você chegou até aqui nesta história, muito obrigado por nos acompanhar. Histórias como esta nos lembram da importância de defender nossa dignidade e de nunca desistir daqueles que amamos, mesmo quando erram. Inscreva-se no canal Histórias de Bernardo para não perder nossas histórias diárias sobre família, respeito e segundas chances. Deixe um comentário contando de onde você está nos assistindo: São Paulo, Rio, Minas ou qualquer canto do Brasil. Sua presença aqui significa muito para nós. 2 anos após o casamento de Lucas e Carolina, a vida havia assumido um ritmo tranquilo e gratificante. Minha rotina era simples, mas rica. Manhãs no quintal cuidando das plantas, tardes lendo ou recebendo amigos, fins de semana com meu filho e nora. Carolina estava grávida de 7 meses. Uma menina que decidiriam chamar de Helena, em homenagem à minha falecida esposa. Quando me contaram, chorei abertamente. Queremos que nossa filha carregue o nome de uma mulher forte, Carolina explicou, segurando minha mão. E queremos que ela cresça conhecendo a história da avó que nunca conheceu, mas cujo amor ainda vive nesta casa. As visitas dominicais agora incluíam conversas sobre a chegada do bebê. Ajudei Lucas a montar o berço. As mesmas mãos que construíram esta casa décadas atrás, agora preparavam um espaço para uma nova vida. Pai, você acha que serei um bom pai? Lucas perguntou enquanto apertávamos os parafusos. Você será um pai maravilhoso, respondi com certeza. Porque você aprendeu com seus erros, porque você conhece o valor do respeito e da honestidade, e porque tem ao seu lado uma mulher que te apoia genuinamente. Tenho medo de repetir os erros do passado. O medo mostra que você está consciente, e consciência é o primeiro passo para fazer diferente. Além disso, sorri. Vou estar aqui para ajudar. Vovô está à disposição sempre que precisarem. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigado, pai, por tudo, por nunca ter desistido de mim. Em uma tarde de quinta-feira, 2 meses antes do nascimento previsto de Helena, recebi outra ligação inesperada. Desta vez, era Carolina, voz tensa. Seu Pedro, pode vir ao hospital? Estou tendo contrações, é cedo demais.
Meu coração disparou. Peguei as chaves e dirigi o mais rápido que o trânsito de São Paulo permitia. No hospital, encontrei Lucas no corredor, rosto pálido. Pai, estou com tanto medo. É muito cedo. Ela só tem 7 meses. Abracei meu filho. A medicina evoluiu muito. Os médicos sabem o que fazer. Carolina é forte. O bebê também será. As horas seguintes foram uma tortura de espera. Maria chegou, depois Dona Rosa. Formamos um círculo de apoio, mantendo Lucas calmo enquanto os médicos trabalhavam. Finalmente um médico saiu. O bebê nasceu. Uma menina, 1,8 quilos. Está na UTI neonatal, mas os sinais vitais são estáveis. É uma lutadora. Lucas desmoronou em lágrimas de alívio. E Carolina? Sua esposa está bem? Cansada, mas bem. Pode vê-la em alguns minutos. Quando finalmente permitiram que Lucas entrasse, ele voltou minutos depois, sorrindo através das lágrimas. Ela é perfeita, pai. Pequena, mas perfeita. Tem os dedos minúsculos e já consegue segurar meu dedo. Dias depois, quando me permitiram ver Helena pela primeira vez através do vidro da UTI neonatal, senti meu coração expandir. Tão pequena, tão frágil, mas tão claramente uma lutadora. Tubos e monitores ao seu redor, mas seus pequenos punhos cerrados mostravam determinação. Bem-vinda ao mundo, pequena Helena, sussurrei. Você carrega o nome de uma mulher incrível e tem um pai maravilhoso e uma mãe extraordinária. Vai crescer cercada de muito amor. As semanas seguintes foram desafiadoras. Helena precisou ficar na UTI neonatal, lutando para ganhar peso e fortalecer os pulmões. Lucas e Carolina alternavam-se entre o hospital e casa, exaustos, mas determinados. Eu fiz o que pude. Preparava refeições e levava ao hospital, cuidava do apartamento deles, mantinha o ânimo alto com histórias e encorajamento. Lembra quando você nasceu? Contei a Lucas uma noite enquanto esperávamos notícias. Você também foi prematuro. 6 semanas adiantado. Sua mãe e eu passamos dias no hospital, exatamente como você e Carolina agora. Mesmo? Lucas parecia surpreso. Você nunca havia contado isso. Você pesava 2,2 quilos, tão pequeno que cabia em uma mão, mas era forte, lutador, assim como Helena. E vocês ficaram com medo? Apavorados, mas o medo não nos paralisou. Transformamos em determinação, assim como vocês estão fazendo agora. 3 semanas após o nascimento, os médicos deram a notícia que esperávamos. Helena poderia ir para casa. Ela ganhou peso suficiente e está respirando bem sozinha, o pediatra explicou. Ainda precisará de acompanhamento regular, mas pode continuar o crescimento em casa. A alegria de Lucas e Carolina era palpável. E quando me pediram que estivesse presente no momento de trazer Helena para casa pela primeira vez, senti-me profundamente honrado. Ajudei a instalar a cadeirinha no carro, conferi 3 vezes se estava segura. Segui-os até o apartamento, onde tudo estava preparado. Berço montado, roupinhas organizadas, quarto pintado num suave tom de amarelo. Quer segurá-la, vovô? Carolina ofereceu, já em casa. Com mãos trêmulas de emoção, peguei minha neta pela primeira vez sem vidro entre nós. Ela era tão leve, tão delicada. Abriu os olhinhos e pareceu me olhar diretamente. Olá, Helena, sussurrei. Sou seu vovô Pedro. Tenho tanto para te ensinar, tantas histórias para contar, sobre sua avó Helena, sobre seu pai quando era pequeno, sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Lucas fotografou o momento, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Obrigado por estar aqui, pai, por ser esse porto seguro para nossa família. Os meses seguintes foram de adaptação. Lucas e Carolina aprenderam os ritmos de ser pais. As noites sem dormir,
as preocupações constantes, mas também as alegrias indescritíveis de cada pequeno marco alcançado. E eu aprendi os ritmos de ser avô, diferente de ser pai, sem a pressão da responsabilidade total, mas com toda a alegria do amor incondicional. Todo sábado pela manhã, Lucas trazia Helena para passar algumas horas comigo. Estabelecemos nossa própria rotina. Eu a embalava na cadeira de balanço do terraço, contando histórias enquanto ela olhava ao redor com olhos curiosos. Sabe, Helena, eu dizia, mesmo sabendo que ela ainda não entendia as palavras. Esta casa tem muita história. Foi construída por suas bisavós, meus pais, e depois eu a reformei com minhas próprias mãos. Seu pai cresceu aqui, brincando neste mesmo quintal onde agora você vai brincar. E houve momentos difíceis, momentos em que pensei que poderia perder tudo, mas aprendi que o que realmente importa não são as paredes ou os móveis, é o amor que vive dentro delas. Carolina às vezes ficava para o café, aproveitando para ter conversas adultas enquanto Lucas ia resolver alguma coisa. Sabe, seu Pedro, ela disse num desses sábados, antes de conhecer Lucas, eu havia desistido da ideia de família. Meu primeiro casamento foi tão tóxico que pensei que amor saudável não existia. E agora? Agora sei que existe. Vejo no jeito que você e Lucas reconstruíram a relação de vocês, no respeito mútuo, na honestidade. Você nos ensinou o que significa família de verdade. Família não é ausência de problemas, respondi. É como lidamos com os problemas quando aparecem, com respeito, verdade e disposição para perdoar. Helena começou a crescer e se desenvolver. Aos 6 meses, já sorria abertamente quando me via. Aos 9 meses, esticava os bracinhos querendo que eu a pegasse. Vovô, ela balbuciou um dia, e meu coração quase explodiu de alegria. Ela disse vovô, Lucas comemorou, antes mesmo de dizer papai. Não fique com ciúmes, brinquei. Vovôs são especiais. No primeiro aniversário de Helena, organizamos uma festa no quintal da minha casa. Decoramos com balões amarelos e brancos, montamos uma mesa com doces tradicionais, brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Amigos e vizinhos vieram celebrar. Maria trouxe um bolo lindo em formato de ursinho. Dona Rosa fez suas famosas coxinhas. O quintal encheu-se de risadas, música e alegria. Observando Helena em seu vestidinho amarelo, cercada de amor, mexendo alegremente no seu primeiro bolo, senti uma gratidão tão profunda que me deixou sem palavras. Em que está pensando? Maria perguntou, sentando ao meu lado. Em como a vida dá voltas, respondi. Há 3 anos estava lutando para não perder esta casa, quase havia perdido meu filho. Estava sozinho, amargurado, com medo do futuro. E agora? Agora tenho meu filho de volta, uma nora maravilhosa, uma neta linda. Esta casa, que lutei tanto para preservar, está cheia de amor outra vez, não do jeito que imaginei, mas talvez de um jeito até melhor. Você merece tudo isso, Pedro. Depois de tudo que enfrentou, merece toda essa felicidade. Lucas aproximou-se com Helena no colo. Pai, hora de cantar parabéns. Você faz as honras? Todos se reuniram ao redor da mesa. Acendi a velinha em formato de número 1 e juntos cantamos parabéns para Helena, nossa pequena milagre. Quando a música terminou, ajudei Helena a soprar a vela. Ela bateu palminhas, deliciada com a atenção. Faça um pedido para ela, vovô, Carolina sugeriu. Fechei os olhos. Meu pedido foi simples, que esta criança crescesse cercada de amor verdadeiro, que nunca conhecesse a manipulação ou falsidade, que aprendesse os valores de dignidade e respeito que tentei passar para seu pai, e que sempre, sempre soubesse que tinha um vovô que a amaria incondicionalmente.
Quando abri os olhos, Helena estava me olhando com seus grandes olhos castanhos, os mesmos olhos que sua avó tinha. E naquele momento, senti que minha companheira estava ali também, de alguma forma, celebrando conosco. Conseguimos, sussurrei para o céu. Nossa família continua, mais forte, mais sábia, mais cheia de amor do que nunca. A festa continuou até o entardecer. Crianças correndo pelo quintal, adultos conversando animadamente, Helena sendo passada de colo em colo, sempre sorrindo. E eu, sentado na minha cadeira favorita do terraço, observando tudo com o coração pleno, soube que havia valido a pena. Cada lágrima, cada momento de dor, cada batalha enfrentada, tudo havia valido a pena para chegar a este momento de perfeita felicidade. Helena tinha 3 anos quando aconteceu algo que nunca esperei. Uma tarde de sábado, enquanto brincávamos no quintal, ela me puxou pela mão. Vovô, por que tem 2 camas no seu quarto? Parei, surpreso. Ela estava certa. Ainda mantinha a cama de casal que dividia com minha esposa, embora dormisse sozinho há anos. É a cama da vovó Helena, expliquei. Aquela que você tem o nome. Mas vovó não está aqui, ela disse com a lógica simples das crianças. Por que você não usa só uma cama? Naquela noite, pensei muito sobre as palavras de Helena. Havia mantido aquele quarto como santuário do passado, mas talvez fosse hora de honrar a memória de minha esposa de forma diferente, vivendo plenamente o presente, não preservando o passado. No domingo seguinte, conversei com Lucas sobre isso. Estou pensando em redecorar o quarto, disse. Doar a cama de casal, comprar uma de solteiro, atualizar as cortinas, a pintura, não para apagar memórias, mas para fazer paz com o presente. Lucas me olhou com compreensão. Acho que mamãe aprovaria. Ela sempre quis que você fosse feliz. Nas semanas seguintes, com a ajuda de Carolina e Maria, transformei o quarto. Não da forma invasiva que Bianca havia feito. Esta era minha escolha, meu tempo, minhas decisões. Escolhi um tom mais claro de azul, uma cama de solteiro confortável. Mantive as fotografias de Helena, mas acrescentei fotos de Lucas criança, do casamento dele com Carolina, de Helena bebê. Um álbum visual da continuidade da vida. Quando terminamos, o quarto parecia respirar. Não era mais um museu, mas um espaço vivo, honrando o passado enquanto abraçava o presente. Ficou lindo, vovô! Helena aplaudiu quando viu o resultado. Obrigado, minha querida. Você me ajudou a entender que era hora de fazer essa mudança. Foi nessa época que recebi uma carta inesperada. O remetente era Bianca. Hesitei antes de abrir. Nossa última conversa, 3 anos atrás na cafeteria, havia trazido fechamento. Por que ela estava escrevendo agora? Dentro, encontrei uma carta manuscrita e uma fotografia. Querido seu Pedro, espero que esta carta o encontre bem. Não pretendo incomodar sua paz. Sei que não tenho esse direito, mas senti que devia compartilhar algo com o Senhor. A foto anexa é do centro comunitário onde trabalho. Vê aquela mulher na frente, sorrindo? Sou eu. Diferente daquela pessoa manipuladora que invadiu sua casa anos atrás. Trabalho há 3 anos ajudando mulheres a sair de relacionamentos abusivos. Ajudo-as a encontrar moradia, emprego, apoio psicológico. E sempre as lembro, respeito é a base de qualquer relação saudável. Algo que aprendi tarde demais. Também voltei a estudar. Estou terminando psicologia, especializando-me em comportamentos manipulativos. Transformei meus erros em propósito. Casei novamente, com alguém que conheci na terapia de grupo. Desta vez, construímos nossa relação sobre honestidade. Temos um apartamento pequeno que é nosso, sem invadir espaços alheios. É simples, mas é real. Não peço seu perdão novamente.
Apenas queria que soubesse que suas ações, ao se posicionar com firmeza e dignidade, não apenas salvaram sua casa, salvaram-me também. Forçaram-me a olhar no espelho e ver quem eu havia me tornado. Lucas merece toda a felicidade do mundo. Pelo que ouvi através de conhecidos mútuos, ele encontrou isso com Carolina. Fico genuinamente feliz por ele. E o senhor, seu Pedro, continua sendo meu exemplo de força com dignidade. Quando ajudo mulheres no centro, frequentemente compartilho sua história, sem nomes, claro. A história de um homem que não permitiu ser apagado de sua própria vida. Obrigada por tudo, até mesmo pela confrontação, especialmente pela confrontação. Com respeito e gratidão, Bianca. Li a carta 3 vezes. Olhei longamente para a fotografia. Bianca, de fato, parecia diferente. Não apenas fisicamente, mas havia algo em seus olhos. Uma autenticidade que nunca vira antes. Mostrei a carta a Lucas durante sua visita seguinte. Ele leu em silêncio, expressões variadas cruzando seu rosto. Finalmente disse: "Não sei como me sentir. Parte de mim fica feliz que ela esteja melhor. Outra parte ainda lembra da dor." "Ambas as coisas podem ser verdade", respondi. "Podemos reconhecer que alguém mudou sem esquecer o que fizeram. E podemos seguir em frente sem precisar voltar atrás." "Você vai responder?" Pensei cuidadosamente. "Sim. Vou enviar um breve reconhecimento. Não precisamos ser amigos ou família, mas podemos reconhecer o crescimento quando o vemos." Escrevi uma resposta simples. "Bianca, obrigado por compartilhar sua jornada. Fico feliz em saber que encontrou propósito e paz. Que siga fazendo o bem que agora faz. Tudo de melhor, Pedro." Helena estava com 4 anos quando começou a fazer perguntas sobre a avó que nunca conheceu. "Vovô, a vovó Helena era bonita?" "A mais bonita do mundo", respondi, pegando um álbum antigo. "Veja, aqui ela está jovem, quando nos conhecemos." "Ela se parece comigo?" Olhei entre a fotografia e minha neta. "Você tem os olhos dela e o sorriso também." "Conte histórias da vovó." Passei aquela tarde toda contando sobre Helena, minha Helena. Como nos conhecemos numa festa de São João, como ela fazia o melhor bolo de fubá de toda São Paulo, como adorava a jardinagem. "E ela ficaria brava que você tomou meu quarto?" Helena perguntou com a inocência das crianças. Ri. "Não, querida, ela ficaria brava que alguém tentou me tirar da minha própria casa, mas ficaria feliz que lutei para ficar. Sua avó era uma mulher forte que não aceitava a injustiça." "Como você, vovô?" "Aprendi com a melhor", respondi, abraçando minha neta. No 5º aniversário de Helena, fizemos algo especial. Lucas, Carolina e eu plantamos uma árvore no quintal, uma jabuticabeira, a favorita de minha falecida esposa. "Esta árvore crescerá com você", expliquei a Helena, enquanto ela ajudava a cobrir as raízes com "onde é terra." "Cada ano que você crescer, ela também crescerá. E quando for adulta, poderá trazer seus próprios filhos para colher jabuticabas desta árvore. E contar histórias como você conta para mim, exatamente como conto para você." Nós 4 ficamos ali, mãos sujas de terra, olhando para a pequena árvore. 4 gerações conectadas, minha esposa em memória, eu no presente, Lucas e Carolina construindo o futuro e Helena representando a esperança. "Tudo bem se tirarmos uma foto aqui?" Carolina perguntou. "Claro!" A fotografia que tiramos naquele dia tornou-se minha favorita. Está emoldurada no meu quarto agora. Todos nós sorrindo, Helena segurando a pequena árvore, o quintal que construí ao fundo, a casa que defendi erguendo-se atrás de nós. Lucas foi promovido a gerente regional em seu trabalho. A promoção exigia algumas viagens, e ele e Carolina me pediram algo que nunca esperei. "Pai, você aceitaria ficar com Helena quando precisarmos?" "Viajar?
Alguns dias por mês? Aceitaria. Seria uma honra. E assim, Helena começou a passar fins de semana inteiros comigo. Estabelecemos nossas tradições. Sexta à noite, fazíamos pizza juntos. Ela adorava ajudar a espalhar o queijo. Sábado de manhã, regávamos o jardim. Sábado à tarde, íamos ao parque. Domingo, preparávamos um almoço especial para quando Lucas e Carolina voltassem. Vovô é meu melhor amigo, Helena disse uma vez para a mãe. Carolina me contou isso com lágrimas nos olhos. O Senhor dá a ela algo que nós não podemos: tempo, paciência, histórias de família. Obrigada. Não precisa agradecer. Ela me dá alegria. Propósito. Me faz sentir jovem novamente. Numa dessas viagens de Lucas e Carolina, aconteceu algo significativo. Helena e eu estávamos no quintal quando ela perguntou: Vovô, por que aquela moça má queria tirar seu quarto? Tinha 6 anos agora, velha o suficiente para alguma versão da verdade. Sentei com ela no banco. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão machucadas por dentro. Elas pensam que tomar coisas dos outros vai fazer elas se sentirem melhores. E faz. Não, só faz todo mundo ficar triste. E você ficou triste? Muito triste. Mas sabe o que fiz? O quê? Lutei pela minha casa, não com gritos ou violência, mas com coragem e verdade. E sabe o que aprendi? O quê, vovô? Que quando defendemos o que é certo, mesmo sendo difícil, as coisas podem ficar melhores do que antes. Como? Bem, se aquilo não tivesse acontecido, seu pai talvez não tivesse aprendido lições importantes. Ele não teria conhecido sua mãe. E você não estaria aqui. Seus olhos arregalaram. Então a moça má me ajudou a nascer? Ri. Não exatamente, mas às vezes coisas ruins nos levam por caminhos que terminam em coisas muito boas. Você é a coisa mais boa que poderia ter acontecido. Eu te amo, vovô. Eu te amo também, minha pequena Helena. Mais do que todas as estrelas no céu. No meu aniversário de 75 anos, Lucas e Carolina organizaram uma surpresa. Quando cheguei em casa de uma consulta médica, o quintal estava cheio de pessoas, amigos de décadas, vizinhos, até alguns colegas antigos de trabalho. Surpresa! Todos gritaram. Fiquei sem palavras. Maria me abraçou. Você merece ser celebrado, Pedro. Tudo que fez, tudo que sobreviveu, tudo que construiu. Havia uma mesa enorme com comidas, feijoada, farofa, vinagrete, pão de queijo, tudo feito com carinho por pessoas que me amavam. Lucas fez um discurso que me deixou com lágrimas nos olhos. Este homem construiu esta casa com as próprias mãos, me criou sozinho após perder sua esposa, trabalhou incansavelmente para me dar oportunidades, e quando eu cometi o pior erro da minha vida, quando o traí da forma mais profunda possível, ele não desistiu de mim. Sua voz embargou. Carolina segurou sua mão. Ele lutou, não apenas pela casa, mas pela nossa relação, pela possibilidade de reconstrução. E me ensinou que homem de verdade não é aquele que nunca cai, mas aquele que se levanta, reconhece seus erros e trabalha para ser melhor. Pai, você é meu herói, meu exemplo, minha inspiração. Feliz aniversário. Não consegui segurar as lágrimas. Abracei meu filho longamente enquanto todos aplaudiam. Helena correu e se juntou ao abraço. Grupo abraço! Ela gritou, e de repente Carolina, Maria, Dona Rosa, todos estavam nos abraçando. Naquela noite, depois que todos foram embora e eu estava sozinho arrumando, encontrei um envelope sobre a mesa. Dentro, uma carta de Lucas. Pai, há coisas que preciso dizer que são difíceis de falar em voz alta. Quando Bianca me manipulou a participar daqueles planos contra você, parte de mim sabia que estava errado. Mas eu estava tão perdido, tão desesperado por aprovação, que silenciei aquela voz interior.
Ver você enfrentar isso com tanta dignidade me destruiu, no bom sentido. Quebrou quem eu havia me tornado e me forçou a reconstruir do zero. A terapia me ajudou a entender meus padrões. Carolina me ajudou a aprender amor saudável. Mas foi você, sua força inabalável, seu amor incondicional, sua disposição para me perdoar sem esquecer, que realmente me salvou. Hoje, olhando para Helena brincar no quintal que você construiu, na casa que você defendeu, cercada pelo amor que você cultivou, entendo o presente que você me deu. Não apenas uma segunda chance, mas um mapa de como ser homem de verdade, como ser pai, como amar sem condições, mas com limites, como perdoar sem permitir abuso. Obrigado por tudo, por nunca ter desistido, por ter lutado não com raiva, mas com dignidade, por ter mostrado que força verdadeira não é dominar outros, mas defender a si mesmo com integridade. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Seu filho, Lucas. Sentei na cadeira do terraço, carta nas mãos, lágrimas escorrendo livremente. Olhei para as estrelas sobre São Paulo, a mesma vista que observei em tantas noites difíceis. Mas esta noite era diferente. Não estava sozinho carregando dor. Estava cercado de amor, celebrando vitória, não sobre outros, mas sobre as circunstâncias que tentaram me derrotar. Helena tem 7 anos agora. A jabuticabeira que plantamos já dá frutos. Lucas e Carolina estão esperando o segundo filho. Maria continua sendo minha melhor amiga. Dona Rosa e eu ainda tomamos café todas as quintas-feiras. E eu? Ainda moro na minha casa. A casa que construí, que defendi, que enchi de amor novamente. O quarto principal é meu, não por imposição, mas por escolha. As paredes azuis que pintei, as fotografias que selecionei, o espaço que redesenhei para honrar o passado enquanto abraço o presente. Esta manhã, Helena estava aqui para nosso sábado especial. Enquanto regávamos o jardim juntos, ela perguntou: "Vovô, você é feliz?" Olhei ao redor, para a casa que tanto amo, para o jardim florescente, para minha neta linda segurando o regador, para a jabuticabeira crescendo forte. Sou muito feliz, minha querida, muito feliz. Por quê? Porque aprendi que lar não é apenas um lugar, é as pessoas que amamos, as memórias que criamos e a dignidade que preservamos. E eu tenho tudo isso. Ela sorriu seu sorriso luminoso, o sorriso de sua avó. Eu também sou feliz, vovô, porque tenho você. Abracei minha neta, sentindo gratidão profunda por esta segunda chance de vida. Nem tudo saiu como planejei. Houve dor, traição, momentos de desespero, mas olhando para trás agora, cada desafio valeu a pena, porque me trouxe aqui, a este momento de perfeita paz, cercado de amor verdadeiro, em minha casa que nunca deixei de ser minha. Fechei os olhos, sentindo a brisa da manhã, e sussurrei para o céu, para minha Helena lá em cima. Conseguimos, meu amor. Nossa família continua, mais forte que nunca. E nosso lar, este lar que construímos juntos, continua cheio de amor. Exatamente como você queria. E naquele momento, sob o sol quente de São Paulo, segurando minha neta enquanto ela rega as plantas com tanto cuidado, compreendi a verdade mais profunda. Não importa quão escura fique a noite, não importa quão perdidos nos sintamos, sempre há um caminho de volta para casa, desde que mantenhamos acesa a chama da dignidade, desde que nunca deixemos que nos apaguem completamente, desde que lembremos que somos mais fortes do que qualquer tempestade e que o amor verdadeiro, aquele que respeita, que honra, que constrói, sempre vence no final. Sempre. Se você se identificou com esta história de respeito, dignidade e segundas chances, não pode perder nosso próximo vídeo.
Ofereci minha casa para o aniversário da minha neta e minha nora disse: já comemoramos sem o Senhor. Outra situação onde os laços familiares são testados e um avô precisa enfrentar a dura realidade de ser excluído de momentos preciosos. Como ele reagiu? Encontrou coragem para se posicionar como nosso Pedro? Clique agora na tela e descubra como essa história emocionante se desenrola. Seu apoio nos inspira a continuar compartilhando essas histórias que tocam nossos corações. Inscreva-se no canal Histórias de Bernardo e comente de onde você está assistindo: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ou qualquer canto do Brasil. Cada dia, uma nova história é publicada. Obrigado por nos acompanhar até o final. Até a próxima história.